No vídeo de hoje nós vamos falar da lei da adição. Nós vamos trazer o que é ser o verdadeiro líder. É a posição final que você conquistou ou é como você lida durante a jornada que torna você um verdadeiro líder? Mas antes da gente falar da quinta lei, das 21 leis irrefutáveis da liderança de John Maxwell, que nós estamos falando nessa série de vídeos, gostaria de te convidar. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. E, se fizer sentido para você, compartilhe esse conteúdo. Vamos trazer para pessoas se tornarem verdadeiros líderes e transformar a sua vida. E outra, se você está acompanhando essa série de vídeos e não quer perder nada, ative o sininho. Não perca essa oportunidade. Eu sou Elizabeth Crespo e hoje nós vamos falar da lei da adição. E o que seria essa lei? Muitas vezes a gente acha que ser o verdadeiro líder ou ser aquele líder é quando você chega no topo da sua posição, no topo da sua carreira. E na realidade, nós temos que estar atento ao que se constrói durante a jornada para se tornar o verdadeiro líder. E tem algumas características que nós vamos falar ao longo desse vídeo aqui e como você construir isso para você na sua carreira. É muito importante que o líder entenda quem é cada um dentro do contexto, qual é a sua função, sua atividade, as suas demandas e consiga tratar essas pessoas com respeito e dar para elas o devido crédito das suas atividades. Quando o líder quer ser o maioral, o bonzão, o que faz tudo acontecer, ele não cria lealdade com o seu time. Se você não tem a capacidade de dar crédito para quem faz bem feito o que fez, resolve o que tem que ter sido feito e seja responsável a assumir a culpa quando necessário, você vai se afogar na sua capacidade de inspirar as pessoas. Então é muito, muito importante que o líder entenda que ele precisa dar crédito para as pessoas quando se faz necessário e faz sentido devido a um resultado bem entregue, a uma realização bem feita e assuma a culpa de quando isso não acontecer. Porque desse jeito você vai conseguir inspirar o teu time. É importante você ter clareza e entender os motivos que levam uma pessoa a estar liderando uma organização, as pessoas. É para quê? É para atingir um resultado? É para fazer aquela empresa crescer? É para vencer? É por uma questão de status? É para desenvolver as pessoas? Qual o motivo que faz com que uma pessoa está liderando aquele grupo, aquela organização, aquela empresa? Você lidera porque é um trabalho ou você é motivado a liderar esse grupo? Existe uma diferença nisso. John Maxwell descobriu que nem toda liderança é uma certeza absoluta. Ele deparou com uma situação em uma palestra alguns anos atrás que ele foi fazer para um grupo de funcionários de um órgão governamental de um país em desenvolvimento. Ele fez a palestra dele e durante aquele processo todo da palestra, ele trouxe uma frase que ele dizia o seguinte: o líder tem que entender que a sua grande função é servir. E na hora que ele falou isso, ele sentiu um desconforto muito grande da plateia. Ao terminar a palestra, ele questionou ao seu contratante, a pessoa que tinha conduzido, falou assim: você teve o sentimento que na hora que eu falei isto, que o líder deveria servir, as pessoas se incomodaram? Ele, com certeza que se incomodaram, não tenho dúvida disso. Você precisa entender que muitos dos líderes que estão aqui tiveram que passar por cima e mataram várias pessoas para conquistar a posição de poder que eles chegaram. E nessa hora, John Maxwell caiu a ficha dele, porque assim, nem todo mundo lidera pelo mesmo motivo. Tem gente, a gente escuta muito aquela expressão, tal pessoa é líder nato.
Por quê? Porque ela já gosta de conduzir, ela vai fazendo aquilo instintivamente. E quando você está numa posição de liderança, você conquistou aquilo ali porque você foi agregando valor para as pessoas ao longo da vida, ou você conquistou aquilo ali porque foi um cargo que foi te dado, porque você tem que entregar um resultado assim, o resultado Y. Toda vez que você pensa na posição do líder, você tem que ter uma clareza de algumas coisas. E uma coisa que todo mundo precisa ter clareza quando se torna um líder, você vai, de alguma forma, tratar com pessoas num relacionamento. Você vai ter que criar um relacionamento com uma outra pessoa. Não tem como, você não lidera alguém se você não cria um relacionamento. E num relacionamento, ou você agrega na vida do outro, ou você subtrai. Então, o líder tem que ter muito cuidado, porque você pode ser aquele líder que agrega valor para o outro, desenvolve, constrói, ajuda as pessoas a crescerem, constrói uma relação prazerosa, faz com que as pessoas queiram dar o próximo passo, cria uma relação de respeito. Ou você pode ser aquele líder que subtrai, aquele líder que causa doenças, aquele líder que as pessoas só obedecem por medo. Não é aquela pessoa que inspira. Na realidade, você está naquele posto e no dia que você não estiver mais nele, as pessoas mal vão interagir com você, querem te ver pelas costas e, se depender delas, não vão fazer nada para agregar na tua vida. Que tipo de líder você tem sido? E para responder essa pergunta, você precisa fazer uma outra pergunta. Você tem agregado valor ou trazendo algo positivo para as pessoas que você lidera? Se a resposta for sim, e você quiser provar isso, conseguir provar isso através de ações e fatos, ok, você é um líder que está gerando ações positivas e agregando valor positivamente para as pessoas. Caso contrário, você está diminuindo e subtraindo das suas relações com os seus liderados valores, tirando delas. 90% dos líderes que diminui, que desvaloriza, que não agrega valor para a tua equipe, geralmente não faz isso intencionalmente. Ele nem percebe que ele está fazendo isso. Só quem sente isso é a pessoa que está vivendo esse relacionamento com ele. De contrapartida, 90% dos líderes que agregam valor ao outro, ele faz isso por uma intenção. Ele tem um propósito de fazer isso. Ele entende a importância de fazer com que o outro valorize, o que o outro cresça. Ele cria uma relação de respeito. Ele faz isso intencionalmente. Quando você é um líder que agrega valor por muito tempo e vai fazendo isso com constância, que não é uma coisa fácil, né, gente? A gente está o tempo todo doando, valorizando, criando algo para outra pessoa. Chega um momento que isso já não é mais uma adição. Você passa a multiplicar esse movimento. E sabe o que é o mais interessante? Que quando o líder faz isso sempre, ele começa a experimentar, viver algumas experiências que só o líder que agrega valor consegue viver. Como realização por liderar pessoas, prazer de construir uma equipe que gera resultados relevantes, um time engajado, ser reconhecido e inspirar as pessoas a fazer outras coisas. E é muito legal ver esse movimento, mas isso só o líder agregador é capaz de experimentar. Vou compartilhar aqui agora 4 diretrizes que John Maxwell compartilhou para que você se torne e reconheça se você é ou não o líder agregador. 3 delas, qualquer um pode fazer e deve fazer. A 4ª, ele traz muito mais por uma relação que algumas pessoas podem questionar por uma questão de religiosidade, espiritualidade, mas eu vou trazê-la aqui para vocês, que vocês vão entender que
é factível para qualquer um. A primeira, precisamos valorizar, a gente gera valor para o outro, agrega valor quando nós valorizamos as pessoas da nossa equipe. Quando nós estamos abertos para gerar uma relação de confiança, quando nós respeitamos, quando nós damos créditos a essas pessoas, quando nós entendemos a importância de cada um e valorizamos essa importância. Então, quando a gente está aberto para criar aquele clima de confiança onde a equipe sabe que pode confiar em você e você confia na tua equipe. Quando valorizamos o outro, nesse momento o líder está disposto a confiar, a oferecer ajuda, a estar disposto a ajudar, a estar disposto a ser vulnerável, a pedir ajuda, a mostrar que ele não é o perfeito. Então, assim, quando agregamos valor, quando valorizamos o outro. Essa é a primeira diretriz. A segunda diretriz é: passamos a agregar valor para o outro quando passamos a ser mais valioso para essas pessoas, para os outros. E aí, ninguém pode dar o que não tem. Então, você não é capaz de dar para o outro o que você não tem. Por isso que você é muito importante. Para você passar conhecimento para a tua equipe, você tem que ter. Para você desenvolver uma habilidade para a tua equipe, você precisa tê-la. Para você gerar alguma expectativa de futuro, você precisa ter experiência. Você já tem que ter passado por aquilo. Então, esse daí é assim, não dá pra gente dar para alguém o que a gente não tem. Então, você precisa investir em conhecimento, em se desenvolver as suas habilidades e poder viver essas experiências para que você possa agregar esse tipo de valor para as outras pessoas. Terceira diretriz: nós agregamos valor para o outro quando nós o conhecemos e nos importamos com o que realmente é importante para essa pessoa. Ele traz uma história de uma administradora que estava no hotel em viagem a trabalho e ao olhar debaixo da cama, ela achou um bilhete: nós limpamos aqui também. E aquilo para ela fez todo sentido. Por quê? A pessoa da limpeza, na hora que sabia que tinha pessoas que achavam importante limpar ali e olhar aquilo ali. Quando ela olha aquilo, ela entende que a pessoa que limpou o quarto dela sabia o que era importante para ela. Então, é aquela atenção. Você conhece as pessoas que trabalham com você? Você conhece as pessoas que te rodeiam? Você sabe quais são seus sonhos, quais são seus desejos, como elas lidam umas com as outras, quais são seus valores? Porque na hora que você entende como essas pessoas vivem e realizam, o que é importante para elas, você começa a agregar valores na vida dela. Então, é muito curioso que quando você vê um líder mais inexperiente, ele quer fazer resultado, ele quer liderar e tudo, ele não se atenta a esse detalhe, porque ele não se aprofunda em conhecer as pessoas que estão com ele. Ele precisa fazer as coisas acontecerem. Os líderes mais maduros, que já passou por uma experiência dessa e que entendeu a importância de agregar valor para o outro, ele procura escutar o teu colaborador, ele procura escutar as outras pessoas, o grupo que ele está liderando, para entender como ele pode fazer diferença na vida dessas pessoas. E a quarta reflexão, e que como eu trouxe, o John Maxwell diz o seguinte, que alguns podem querer seguir ou não, porque trata-se muito olhando para Deus, ele traz o seguinte: agregamos valor para o outro quando fazemos o que Deus deseja que façamos. Mas quando ele traz algo desse tipo, o que ele está trazendo nesse texto? Agregamos valor para o outro quando respeitamos o outro que está, quando somos solidários, quando realmente entendemos que o outro é o nosso próximo e que não existe diferença, que cargo é só um cargo dentro desse contexto. A função de cada um tem muita importância. Quando eu respeito o outro, respeito seus valores,
porque assim, nem todo mundo é igual. Nem todo mundo tem os mesmos valores, as mesmas crenças. Quando eu lido com o outro, independente da sua crença, de alguns valores dele, consigo respeitar isso de forma genuína, isso é fazer o que Deus quer. Então, assim, essas são as 4 diretrizes para que você agregue valor na tua equipe. Pensando nisso, quer dizer, vamos lá, eu conheço com quem eu trabalho, eu estou preparado para agregar valor para essas pessoas, eu consigo respeitar essas pessoas, eu consigo dar crédito para essas pessoas quando são elas que fazem. Olha para esse contexto todo e vê aí que tipo de líder você está sendo. Você está sendo aquele líder que agrega valor, que traz coisas positivas para a sua equipe, ou você está aquele líder que subtrai, que está criando um ambiente pesado, tóxicos? Pense o seguinte, o clima da tua equipe depende da qualidade do líder que ela tem. Seja do seu escritório, do que tipo, do movimento que você está liderando. Se você começa a ver um monte de tititi, fofoquinha ali, reflete como você está agindo com essas pessoas. Então, é muito importante. Que tipo de líder você é? Você é o líder agregador de valores ou você é o líder que está diminuindo, subtraindo o valor do seu time? E se você ainda ficou com alguma dúvida, eu vou trazer assim 3 questões para você refletir. A primeira, você tem agregado valor para as pessoas ao teu lado, próximo? O que você tem contribuído para a vida dessas pessoas? Você tem realmente valorizado as pessoas ao teu redor? Liste aí, põe uma lista das pessoas mais próximas de você. E numere de 0 a 10 o quanto você tem agregado, transmitido conhecimento, ajudado essas pessoas a se valorizarem, a crescerem, a se sentirem mais importante. E com aquela que você tem dificuldade, porque você entende que vocês têm valores muito diferentes, ou têm situações muito diferentes, passe mais tempo com ela. Busque conhecê-la mais para entender o que você pode fazer diferente. E terceiro, vê perto dessas pessoas próximas o que tem na vida dela hoje que foi você que acrescentou, que você vê que você contribuiu para aquele desenvolvimento. E eu espero vocês no próximo vídeo. Nós vamos falar da lei da base sólida, ok? Até lá!